O caso de Amityville, a casa mais assombrada dos Estados Unidos quando falamos de casas mal assombradas. É impossível não lembrar do caso de Amityville, um dos relatos mais famosos e perturbadores da história do terror moderno. Esse caso mistura assassinato, mistério, possessões demoníacas e uma série de acontecimentos inexplicáveis que marcaram profundamente a cultura popular, dando origem a livros, documentários e filmes. Mas afinal, o que realmente aconteceu em Amityville? O que é fato e o que é lenda? Hoje vamos mergulhar fundo nessa história que até hoje assombra gerações. Tudo começa em uma pacata cidade localizada em Long Island, no estado de Nova York, Estados Unidos. Amityville era até a década de 70, um típico bairro residencial americano, tranquilo, de famílias de classe média alta, onde nada de extraordinário parecia acontecer. Porém, em novembro de 1974, esse cenário mudou completamente com um crime brutal que abalou o país inteiro. Na noite de 13 de novembro daquele ano, Ronald DeFeo Jutaeri, um jovem de apenas 23 anos, pegou um rifle calibre 22 e assassinou toda a sua família enquanto eles dormiam. As vítimas foram seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos mais novos. O detalhe mais assustador é que todos foram encontrados em suas camas, de bruços, como se estivessem dormindo tranquilamente, sem sinais de luta ou tentativa de fuga. Isso levantou muitas dúvidas, pois como 6 pessoas poderiam ser mortas em sequência sem que ninguém tivesse acordado ou tentado escapar. Até hoje, essa é uma das maiores perguntas não respondidas do caso. Ronald, conhecido como Butch, confessou o crime e foi condenado à prisão perpétua. Ele alegou que vozes em sua cabeça o mandaram cometer os assassinatos. Desde então, o caso começou a ser cercado por rumores de possessão demoníaca e forças malignas na casa. A história poderia ter acabado por aí como um crime bárbaro cometido por um jovem perturbado. Mas não, o verdadeiro terror de Amityville começou pouco tempo depois, quando uma nova família se mudou para a casa. No final de 1975, George e Kathy Lutz compraram a casa por um preço muito abaixo do mercado. O motivo do desconto era óbvio: o terrível crime que havia acontecido lá dentro. Mesmo assim, eles decidiram se mudar com seus 3 filhos, acreditando que poderiam recomeçar a vida. Mal sabiam eles que estavam entrando em um dos capítulos mais assustadores da história americana. Logo na primeira noite, coisas estranhas começaram a acontecer. George sentia constantemente um frio intenso, mesmo com a casa aquecida. Ele acordava todos os dias às 3h15 da manhã, exatamente a mesma hora em que Ronald DeFeo assassinou sua família. Cat começou a ter pesadelos vívidos com os assassinatos e chegou a ver figuras sombrias dentro da casa. Os filhos também relataram experiências sobrenaturais. Uma das mais conhecidas é a aparição de um ser com olhos vermelhos, que uma das crianças dizia ver todas as noites. O ambiente ficava pesado. Móveis se moviam sozinhos
portas batiam e um cheiro insuportável de enxofre surgia em alguns cômodos. Uma das manifestações mais chocantes teria acontecido com Katie, que disse ter sido levitada de sua cama por uma força invisível. Além disso, George começou a mudar de comportamento, ficando cada vez mais agressivo e obcecado por cortar lenha, o que alguns associam a uma possível influência demoníaca. Depois de apenas 28 dias vivendo na casa, a família Lutz não aguentou mais. Eles fugiram, deixando para trás quase todos os seus pertences. O que aconteceu nesses 28 dias se transformou em livro, escrito por Ray Anson, chamado The Amityville Horror, publicado em 1977. O livro foi um sucesso estrondoso e serviu de base para inúmeros filmes que ajudaram a consolidar o mito da casa de Amityville. Mas aí surge a grande questão. Tudo isso foi real ou apenas uma invenção para ganhar dinheiro? Muitos investigadores tentaram descobrir a verdade. Alguns dizem que a família Lutz inventou tudo, motivada por dívidas e pelo desejo de lucrar com a fama. De fato, há relatos de que eles discutiram a ideia de escrever um livro antes mesmo de sair da casa. Outros, no entanto, defendem que os fenômenos foram reais, apontando para testemunhos de padres e investigadores paranormais que estiveram no local. Um dos episódios mais famosos foi a investigação do casal Ed e Lorraine Warren, mundialmente conhecidos por casos de atividades paranormais. Eles passaram uma noite na casa de Amityville e registraram fenômenos estranhos, incluindo a famosa fotografia de um menino com olhos brilhantes, que muitos acreditam ser o espírito de uma das crianças assassinadas. O debate entre farsa e realidade continua até hoje. O que sabemos de fato é que a tragédia inicial dos assassinatos de Ronald Diffie é totalmente real e comprovada. Já os acontecimentos sobrenaturais envolvendo os Lutz permanecem em uma zona cinzenta entre crença, sugestão e marketing. Mesmo assim, a casa de Amityville continua sendo um dos maiores símbolos de terror da história. Ela não é apenas uma construção física, mas um ícone cultural que representa o medo do sobrenatural, do inexplicável e do mal que pode residir em qualquer lar. Filmes como Horror em Amityville, de 1979, e suas inúmeras refilmagens e continuações ajudaram a transformar essa história em uma lenda que ultrapassa gerações. Mesmo quem não acredita no sobrenatural acaba fascinado pela narrativa, porque no fundo todos temos medo do que não podemos explicar. Até hoje a casa ainda existe, mas sofreu reformas e mudanças de fachada para evitar turistas curiosos. Apesar disso, Amityville permanece viva na imaginação popular, sendo lembrada como o local de um dos maiores mistérios paranormais já registrados. No fim, talvez nunca saibamos a verdade completa, mas o que é certo é que a história de Amityville continua a ser contada, assustando, intrigando e alimentando o imaginário coletivo sobre o que pode existir além do nosso mundo físico.